Hoje nós vamos falar sobre as piores séries de 2024 aí, né? A gente ainda não viu, mas a gente vai julgar, que a internet é feita de julgamento, né? Pré-julgamento, né? O preconceito. E hoje, nesse episódio, eu tô com o Giovanni, o Old Boy. Dracarys, ou não. E com o Luciano, o Chaba. É ruim, não sei se eu vou ver, de repente eu vou, porque eu gosto de me punir, né? Então vamos ver quem vai ter pior série pra 2024. House of Dragons, temporada 2. Pra quem... Cara, eu não sei por que os caras fizeram House of Dragons temporada 1, né? Não sei se é um ranço que eu fiquei com Game of Thrones, porque acabou daquele jeito merda. Eu vi House of Dragons, porque a Carol que queria muito ver. Provavelmente eu vou ter que ver a segunda temporada também. Ai, ela tá fazendo sinal assim, terá que ver, maldito. Vai ter que ver. Tu não escolhe nada. Não Vai ser escolhi o nada. Giovanni. Já me acostumei O Giovanni agora. vai estar que nem aquele. Vai estar que nem. Vai estar que nem o Daniel no Laranja Mecânica, assim, ó, com os Forçado. adesivo nos olhos. Tô preferindo ver Bake Off Brasil do que Game of Thrones. Porque Bake Off Brasil, tu sabe que tem uma coisa que é legal pra mim. Mas assim, minha opinião, por que vai ser ruim, tá? Na minha opinião. A história, pra mim, foi uma coisa assim... O roteiro em si da série, da primeira temporada, pra mim, não foi nada assim atraente, como era, pelo menos, Game of Thrones nas primeiras temporadas. E depois do quarto episódio, assim, né, na primeira temporada, o troço engrenou pra mim, que começou a ficar interessante. Eu vi todo House of Dragons, não vi assim com uma má vontade, mas a história pra mim não rolou só no final ali, que teve aquela coisa já das disputas ali com os dragões e tal, que foi alguma coisa assim um pouco interessante, mas tem jogos de Android aí que fazem a mesma batalhas de dragões, então, né? E um dos apelos que pra mim tinha no House of Dragons, que era bem interessante, era os personagens. Do Game of Thrones, o que eu falei? House of Dragons. Quase do House of Cards, tá ligado? Ele vai falar assim, Tá. No Game of Thrones, o que era interessante? Muito eram os personagens. Né? Os personagens eram interessantes, tinham um apelo, assim, pelo menos. Né? Vários, não era um ou dois, tinha muitos personagens interessantes. E no House of Dragon, é House of Dragon. É isso aí. Cara, não tem um personagem interessante. Ao contrário, pra mim, são todos, assim, ó, personagens mal escritos pra mim. Muitos não fazem sentido, as motivações, assim. Uma coisa meio jogada e uma coisa, assim, que pra mim não rolou. Os atores, cara. Eu não gostei de nenhum ator dessa série, Casting não casou. Nenhum. Não agradou. Eu não sei o que eles fizeram, eu também nada contra, mas os caras foram atrás da escola de teatro dos queixão, rapaz. Todo mundo tem aquele queixo que é uma cuia, entende? Aquilo ali talvez era para demonstrar que acontece quando fica cruzando primo com primo, irmão com irmão, essas coisas. Ah, se a consequência foi só o queixinho, né? Tem coisa pior aí. Não sei. Daí, assim, pra mim a opinião é essa. House of Dragons não funcionou na primeira temporada, não vai funcionar na segunda. Os atores, só se entrar gente nova no elenco. O roteiro, pra mim... Uma bola aqui, então. Tem universos, né? Pra mim, eu não assisti o House of Cards porque talvez tenha o mesmo... House of Cards é a do prefeito. House of Dragons, a Casa dos Dragões. Porque, pra mim, talvez tenha sido trauma do Game of Thrones também, que foi uma bosta aquele final. Mas tem universos que tu assiste e tu quer mais daquele universo. Tipo, Senhor dos Anéis, tu sempre quer mais. Sempre tem várias histórias legais. E o Game of Thrones... também, assim. Star Wars. E no Game of Thrones eu sempre tive aquela parada, tipo assim, pô, essa história desse período, desse universo, sim, é muito legal. E o que foi mostrado ali antes, de quando o Baratheon e o Stark pegaram... Legal, mas já tá nessa história. Eu nunca, tipo, nossa, eu não quero ver mais desse universo. E daí quando vieram com a série, tipo assim, pô, mas não precisa, é legal, mas será que vale a pena uma série inteira? E eu ainda sigo pensando nisso, tipo assim, parece que não trouxeram uma história que
Mas o que tu falou faz sentido, porque quando eu assisti Game of Thrones, o tri do Game of Thrones era a gente passar por aquela fase e tá dentro da cabeça dos personagens quando eles relembram, porque apareceu lá quando o Jon Snow nasceu, uma lembrança. Quando foi criado lá o primeiro Caminhante Branco, também é uma lembrança das crianças da mata, tudo era lembrança e tá naquela história. Os malditos flashbacks do Lost. Não, mas até a lembrança da Daenerys falando do último dragão que tava vivo, que foi morto, que tava lá nos calabouços, né, que aparece lá quando o Tyrion tá caminhando. Tudo isso aí, o Tyrion mesmo fala, né, que quando era criança, ele lembrava e tal. Tudo isso é legal porque faz parte daquele... Eles estão lembrando do passado. Acho que Agora, ver o passado não parece que não foi tão legal. Isso que você tá falando, acho que é perfeito. Acho que simboliza muito o que eu tô dizendo, porque essa parte da fantasia, de tu fantasiar, do ato de tu imaginar como que era, isso. Tipo assim, é como se eles estivessem te dando um combustível pra tu viajar imaginando aquilo ali, né? Essas pequenas migalhas e tu vai tipo assim, caralho, meu, como era foda esse universo antes, tá ligado? Pô, que da hora. Então tu ficava sempre imaginando e tu ficava relembrando uma grandeza que existiu, todas essas histórias eram grandiosas, e tu via uma história agora que era bem low fantasy, né? O início do Game of Thrones é bem assim, não tem magia. E com o tempo vai aumentando a magia e no final tu pensa assim, ó, eu não tô mais só ouvindo histórias sobre um passado grandioso, agora eu tô vivendo um presente com esses personagens que olhavam. O Tyrion, ele lia livros sobre grandes homens que existiram no passado e ele tava se tornando um grande homem naquele período que ele tava vivendo. Isso era tipo, caralho, pô, que foda, é isso que eu quero ver no Game of Thrones. Eu quero ver o Jon Snow, que era um nada, virar um cara foda, tá ligado? E no Casa de Dragões eu acho que não tem muito esse apelo do passado, não tem muito esse... Sei lá, acho que parece que virou assim meio que... Tudo já é muito grandioso, a gente já espera uma parada grandiosa. Não tem essa escadaria, né? Não tem essa escada. Ela já entra com os caras Super Saiyajin 4, tá ligado? Tipo, tu não vê o cara sofrendo, crescendo. E assim, outra coisa, né, também... É bem isso que tá falando, assim, parece que a gente já viu um clímax desse mundo, dessa história, né? Que não foi agora, foi depois, e a gente já viu, né? Que é toda a reviravolta que a gente viu em flashbacks, que é quando eles perdem o trono, e depois a batalha pro trono, a batalha contra os mortos lá, os caminhantes, como é que eles vão chamar? Os outros, né? White Walkers. Então já aconteceu. Talvez se eles tivessem optado por fazer uma história, vamos fazer outra parada. Em outro lugar, talvez. Nesse mundo. Outro próximo, não sei, qualquer coisa. Até lá naquele outro continente lá. Bravos lá em... Não, sabe o que seria legal? Se tivesse uma outra história, entre aspas, grandiosa, luta entre reinos, mas que se passasse naquele mundo, do nada aparecesse um dragão, alguém falava do mar de grama, Podia mas não sabe quando que estava acontecendo, em que época era, se era na mesma época, entendeu? O que parece também um pouco assim, é que o Game of Thrones, esse universo, caiu no mesmo erro, talvez, digamos assim, do Star Wars, né? Quiseram voltar para a historinha do Skywalker ali, né? Sim, pode ser. Talvez, tinha tantas outras coisas para fazer, talvez pudesse ter esperado mais para fazer, sim, né? Outro exemplo também é o Hobbit, né? Veio depois do Senhor dos Anéis e era uma história pequena. Os caras tentaram fazer maior do que o Senhor dos Anéis, sendo que tu sabe que não é, tá ligado? Na teoria não é maior do que o Senhor dos Anéis. Acaba caindo não é uma armadilha assim narrativa, né?